Rodrigo, é só entrar no ao vivo aí, você tá sabendo, né? Participar ao vivo? Eba! Eba! Oi, Uhul! É tá me nóis! ouvindo? Tô, tô. Você tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Tô, tá super tranquilo. Você tá me ouvindo? Parece que não, né? Você tá me ouvindo? Agora não. Tava ouvindo, agora parou. Agora tá ouvindo, Tá ouvindo. mas eu não tô te ouvindo. Então tem alguma coisa aí pra. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Ah, é. Não. Eba! Eba! Que bom. Você tá na sua casa? Tô em casa. Ah, que bom, então. Bom, em primeiro lugar, É muito melhor ficar com o obrigada, fone de né? ouvido ou... Para mim é, Rodrigo, porque eu sinto que o som ele fica muito estridente se eu fico sem, né? Mas não Ah, sei, você parece então que tá acho que eu vou pegar tranquilo o fone. assim. É? Peraí. Eu te espero então, vai lá. Só aguardando que o Rodrigo foi buscar o fone dele para a gente iniciar a nossa conversa na live do Sabia Disso? Nesse sábado. Chuvoso aqui em São Paulo, friozinho. Oi, Jaque, tudo bom, linda? E aí, fala alguma coisa, vamos ver. Oi, tá ouvindo? Tô, tô. Então tá bom. Maravilha. Então tá, querido, aí, muito obrigada por aceitar o convite, né? Porque assim, quando a pessoa fala sim, acontece uma energia, né? Abre-se um campo, e quando fala não, também abre-se outro campo, né? E eu te agradeço muito por mais essa parceria. Não sabia disso. E esse Eu que projeto do agradeço. Sabia Disso, ele é, na verdade, a intenção é pessoas comuns falarem de coisas simples do dia a dia, né? E para que às vezes uma conversa nossa muito simples e que para a gente é algo trivial, pode desencadear para alguém que veja esse vídeo, seja agora ao vivo, ou depois de muito tempo, né? Porque eu vou deixar no Uhum. YouTube também. Então, que a gente possa estar fazendo essa contribuição através da nossa compartilha. E tudo muito simples. E quando você me perguntou, vai me mandar um roteiro, tem um formato, tem pergunta, então assim, não tem, né? Porque você conhece Eva. E é assim que meu coração vibra e fica bom. E não que eu não planejo, e não é nada disso, Aham. mas assim, algo que seja muito simples, natural. Então é isso, gratidão imensa. E se você quiser se apresentar para as pessoas que não te conhecem, falar um pouco de você, assim, né? Depois a gente começa a nossa conversa. Ah, então eu queria desejar boa noite, né? Agradecer por esse convite, né? Esse convite que foi aceito com muito amor, com muito carinho, por saber um pouquinho quem é Eva, né? Fluete, e de já ter compartilhado aí de algumas coisas nessa jornada aqui na Terra. É, Meu nome é Rodrigo Augusto Menezes. É, Esse ano eu completei 40 anos de idade, em plena pandemia. Tinha programado uma comemoração para compartilhar, né, com os amigos e com a família e celebrar essa transição.
mas por conta dessa pandemia do coronavírus não foi possível, né? Mas estou celebrando esse 40 anos e muito bem vivido, muito, muito aprendizado, né? E mais esse aprendizado agora nessa situação, nesse momento, né? Diante de tudo isso. Eu sou enfermeiro de formação, trabalho tanto na área hospitalar, gestão de risco e qualidade, quanto na vigilância sanitária de São Paulo. Sou terapeuta holístico, já trabalhei muito tempo com massagem, adoro essa área holística, adoro os processos de autoconhecimento, de espiritualidade independente de religião, e estou aqui aberto para compartilhar, responder algumas perguntas e falar um pouquinho. É isso. Ah, que bacana. Obrigado mais uma vez. Então, Rodrigo, esse Sabia Disso, como eu te falei, é do simples e do comum, né? Então, você pode nos falar como está a sua vida hoje, né, agora, e como que você está administrando esse hoje e esse agora, do jeito mais simples possível e corriqueiro. Olha, eu hoje mais do que nunca eu venho falando que eu estou realmente conseguindo colocar em prática um dia de cada vez. Então eu estou realmente vivendo um dia de cada vez. E para mim é muito mágico tudo isso que está acontecendo. Eu acredito que tem todo um convite, né, planetário no universo. É um momento de transição, mas dentro do meu processo eu vejo que é muito realmente isso, viver um dia de cada vez. Eu não estou fazendo, né, a quarentena porque efetivamente eu estou trabalhando, né, nos dois trabalhos por ser enfermeiro. Em maio estaria de férias, num período, e daí minhas férias foram suspensas compulsoriamente para poder servir, tá, de apoio para a equipe de frente, né, que atua dentro da área assistencial. E daí eu estou assim, realmente colocando em prática um dia de cada vez, vivendo um dia de cada vez, agradecendo, 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 aprendendo. Então tá muito mágico, cuidando de mim, né? Eu tive também o desafio de ir para essa parte tecnológica que eu tenho um pouco de receio, né? Porque eu gosto das coisas programadas. E daí, logo quando iniciou, eu, eu, minha terapeuta, minha psicóloga falou assim da possibilidade de fazer a terapia virtual. Eu falei, mas eu gosto tanto. Ao mesmo tempo, não seria legal eu ter esse contato com ela fisicamente, porque estou no hospital e poderia estar sintomático, né? E ela falou, vamos fazer. E eu aceitei o desafio, assim como aceitei esse desafio hoje, né? De estar aqui conversando com a Eva e participando dessa proposta. Então, é realmente um movimento para olhar para dentro, sabe? De me conhecer, olhar para mim, ver o que eu estou fazendo. É realmente um dia de cada vez. E daí, no final do dia, eu agradeço, agradeço, agradeço por poder ter servido, por ter contribuído, tanto na área profissional quanto não, sabe? Uma palavra, uma conversa, uma oração, um abraço virtual, né? Que você não pode abraçar, não pode beijar. Então, tudo é muito desafiador diante desse momento. Então, é realmente isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, estou muito convicto de
estar celebrando a vida, de agradecendo cada oportunidade, cada momento. Tá. Você fala algumas palavras, né? Por exemplo, mágico. Você pode traduzir isso no que a pessoa fala, tá, mágico. Então ele tem uma varinha, um condão, onde sai estrelinha e fala plim, 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 né? Que vida que é essa que é mágica, se a minha aqui tá, né? Enfim. Então conta pra gente o que é esse mágico, traduzindo no dia Olha, a dia, assim, no simples. o mágico, eu acho que é assim, é realmente conseguir enxergar é, muitas coisas dentro das, como se fosse assim, enxergar por entre as linhas, né? Então a oportunidade de sair de no caminho, ouvir um som do pássaro enquanto está no farol esperando abrir. É mágico olhar também o movimento da natureza, né? Desse respirar, de olhar para o céu à noite quando está vindo para casa, e enxergar a lua grande, luminosa, ver aqui em São Paulo, né, nessa cidade, as estrelas, né, que muitas vezes nós não presenciávamos isso. Então, eu acho que esse respirar também da natureza acaba sendo mágico para mim. E assim, diante tanto esse convite, né, de fique em casa, toma cuidado, segue as medidas de precaução, e de poder olhar isso, tomar um copo d'água e, sabe, agradecer e falar, eu estou vivo, né, muito obrigado. Então, eu acho que essa mágica dentro da própria simplicidade, né, que você está falando, é, é isso. Né? Eu acredito que todos nós somos mágicos, né? A Luciane, minha amiga, está aqui falando que você é mágico, né? É. Então, todos nós somos mágicos e tem o poder de transformar isso. Então, eu acho que é muito... O simples encanta, né? O simples, ele mobiliza, ele traz muitos aprendizados para cada um de nós. Então, acho que é um pouquinho isso, né? Poder sentir, poder respirar, poder observar. Acho que através da observação, né, a gente também vê muita magia acontecendo nas pessoas, nos lugares, na natureza. Tá, você sente que esse mágico tem a ver com o agora, com o estar no presente, ou é outra coisa? Eu sinto, né, que diante até de todo esse movimento e a proposta, né, até esse sentido, né, que é efetivamente um pedido, né, para fique em casa, mas que ao mesmo tempo é um convite para fique em casa, na sua morada, né? Eu não estou tendo oportunidade de ficar na minha casa física, né? Ficando quietinho, só saindo quando eu preciso, porque eu estou trabalhando e preciso sair, mas ao mesmo tempo eu estou em casa porque eu estou em contato comigo mesmo, com o meu coração, com aquilo que existe de mais sagrado dentro de mim, né? E reverenciando o que existe de mais sagrado na vida das pessoas, que eu encontro no dia a dia, ou que, né, mando uma mensagem por áudio, por aplicativo, ou que manda um oizinho, ou que faz uma oração junto. Então, eu acho que é esse mágico de estar no momento presente, no aqui e agora, né? Esse estado de presença que é um presente divino, um presente sagrado, né? De tantas escolas, tantos lugares, né? De tantas linhagens de estudo, de autoconhecimento, reforça com essa proposta, né, de ficar em casa, ficar consigo, ficar no presente. Então é muito isso. E as coisas acontecem naturalmente. Tá. A gente fez a nossa especialidade, né, em cuidados integrativos, e lá uma das vivências era essa escuta plena, né, estar nos sentidos, nos sete sentidos, né, tato, olfato, paladar, visão e audição,
nessa plenitude desses sete sentidos. E quando eu ouço você falar do mágico e agora falando do presente, do agora, para mim, eu tenho a impressão, Rodrigo, que nesse caminho nosso, né, que a gente fez junto vários anos, é o momento de colocar em prática toda a teoria que a gente viu, né? Realmente, vamos ver se você aprendeu a lição e se você consegue vivenciar esse agora, porque nós sabemos que quando nós respiramos e ficamos no presente, simples assim como a gente está aqui agora, né? Existe um tempo que ele se torna eterno, né? Isso fica muito longo, apesar de às vezes ser minutos ou ser segundos, mas ele eterniza esse momento, Uhum. né? Então, me remeteu a isso, do que a gente estudou e viveu, enfim, e agora colocando em prática, realmente falar, vamos ver, né? Como que é você na hora de ir para a rua e fazer acontecer, né? E vem essa expansão desses sete sentidos para poder realmente buscar, né? Então, como você falou, estou lá no semáforo, e tudo bem, eu estou olhando para aquele semáforo se ele vai abrir ou não, mas ao mesmo tempo existem outros sentidos em mim que estão captando, né? O canto de um Uhum. pássaro, de repente o raio do sol, a lua, enfim, várias situações, algum som que chega, né? Uhum. E então me traz, né? Me remete a isso. Não sei se para você faz sentido ou não, mas para mim me leva assim também nesse estudo que a gente já acessou, enfim. Uhum. Eu acho que faz assim totalmente sentido, né? Eu tenho uma convicção assim, existem muitas coisas que eu já aprendi na vida e que eu reconheço que é importante e que eu coloco em prática e que contribui muito, mas que ao mesmo tempo, com o passar do tempo, de uma forma muito natural, se não tiver uma certa perseverança, às vezes acaba passando, se distrai, seja um simples ato de momento presente, meditação, uma oração, alguma coisa, né, que você tem como uma conexão que te faz bem, mas que ao longo do tempo, ou por de uma maneira natural, por conta de uma rotina que entrou na minha vida e acaba passando. E daí vem novamente esse convite. E é realmente esse convite de tipo, eu te desafio, né? Diante de tudo isso, né, que você está fazendo, conseguir colocar em prática tudo que você já aprendeu. Né? Então é como se fosse a natureza, o universo falando assim, vamos ver, Rodrigo, então. Você já frequentou escola disso, escola daquilo, você já fez isso, já fez curso disso, né? Você é uma pessoa que gosta de curso. Então vamos ver se você realmente é capaz de colocar em prática isso. E sempre para mim o desafio foi assim, colocar em prática diante da turbulência, porque já teve momentos, por exemplo, eu trabalhava em um lugar só, então fazia projeto social, fazia trabalho voluntário, daí eu meditava regularmente, e daí depois o universo me deu um outro emprego, um outro desafio para eu, né, exercitar. E daí depois eu falava, vamos ver. Daí falava, quero ver agora você fazer tudo isso, né? E daí os momentos que eu tinha de colocar em prática, trazendo essa consciência para o momento presente, muitas vezes o lugar que eu tinha para fazer uma transição entre um trabalho e outro era sentado em cima da privada, né, no banheiro do trabalho. Então eu ia lá, respirava e ficava no momento presente para fazer essa transição, né, para falar, eu estou aqui agora, né, seja até um momento de almoço, mas eu falar, eu estou presente aqui almoçando, porque às vezes o tempo era reduzido e eu precisava colocar em prática no sentido assim, um convite. Então, para mim sempre foi muito amoroso entre
tudo que eu já aprendi, falar assim, você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Eu, particularmente, tenho a convicção que eu não tenho que fazer nada, né? Mas é um convite amoroso para falar assim, tá, se você concorda, se você acredita que isso é bom, então eu te desafio a colocar em prática diante desse caos, desse movimento, dessa situação. Então é sempre muito assim. Então é realmente o processo para colocar em prática tudo aquilo que eu já aprendi. E eu olho muito de uma forma muito amorosa, muito sutil, muito convidativa, sabe? Não como uma obrigação. E daí eu acho que isso que passa a ser mágico, isso que passa a ser sagrado, né? Isso que passa a ser encantador. Eu costumo dizer que quando a gente escolhe fazer esses momentos que você está falando, né? Vou lá, entre uma atividade e outra, nem que for sentado no banheiro, eu faço uma respiração, né? E Antônio Carlos está falando aqui para você falar sobre as mensagens da Manhã Mágica. E, mas só fechando isso que eu estou falando, então, quando realmente eu vou e arrumo não, escolho fazer, né? Esse movimento, na verdade, eu estou gerando uma expansão em mim, né? E aí, para mim, Eva, é o momento que eu consigo mudar de oitava, sabe? Tá tudo lá na vida, né? A vida sempre apresenta mil situações, né? Não é só agora. E então eu consigo ir para um lugar, né? Que me leva para um outro lugar e que eu falo que é uma mudança de oitava. Então eu consigo vibrar numa outra frequência, como se fosse um hertz diferente, onde eu consigo acessar de verdade, assim, ou pelo menos começar a conectar, começar a conectar com as vibrações que fazem sentido para esse ser que eu sou e que eu acredito que eu sou, que é além dessa matrix, né? Além desse dia a dia, lavar, passar, cozinhar, enfim, vai trabalhar. Então, algo além disso, e que não é nem acima nem abaixo, eu só vejo que é uma vibração diferente. E isso me dá gás para depois dar o próximo passo e construir, porque eu também vejo que o meu futuro eu construo mediante o meu momento presente, né? Então, se eu consigo dar esse salto nessa oitava, através dessa simples respiração, eu também consigo, né, fazer com que o futuro, que ele se denomina do momento presente daqui, ele também tenha uma oitava diferente. E assim eu vou construindo algo, né, numa outra frequência. Eu falo agora da minha experiência, né, e ouvindo você falar, enfim. Não sei se você quer É. falar sobre isso ou da Manhã Mágica, enfim, fica à vontade. Não, faz super sentido aí, né, que você está falando, e dentro desse momento atual, né? Esse que é o profundo, né? É, E do que o desse... Caco falou, né, da Manhã Mágica, Ah, na verdade, a Manhã Mágica foi um movimento, um projeto derivado, né, de um projeto que comecei com você, né, com a Eva, que foi um movimento no ano passado, de fazer um grupo sobre a gratidão, a proposta do exercício da gratidão de 28 dias, da Rhonda Byrne, que é a mesma autora do livro O Segredo. Então, ela tem um livro que chama A Magia. Então, a ideia é que cada capítulo corresponde a um dia. Então, é um exercício de 28 dias você agradecer uma área da tua vida. Então, eu e a Eva, nós fizemos esse grupo no WhatsApp e a gente foi conduzindo as mensagens. Então, tem o áudio e tem a mensagem escrita e a proposta que a pessoa vá fazendo. Porque acreditam-se, né, inúmeros
linhas de estudo acredita assim, se a pessoa faz uma rotina durante entre 20 e 30 dias, 20 e 40 dias, essa rotina se torna um hábito. Então, ela acaba incorporando aquilo para a vida dela. E se ela faz aquilo durante 90 dias, aquilo se torna um estilo de vida. Então, se você repetir uma mesma coisa durante 90 dias, aquilo passa a ser um estilo de vida. Então, a proposta era fazer o exercício da gratidão e nós fizemos. Então, tem uma introdução, daí tem as mensagens diárias, que é agradecer, e além de agradecer aquela temática, ora é trabalho, ora é família, ora é a saúde, né? E daí tem a proposta de você escrever 10 coisas na qual você é grato. Então, o que que é e qual o motivo que te faz agradecer. Então, um exemplo, eu agradeço pelos meus olhos, porque através dele eu posso enxergar. Eu agradeço pela minha saúde, porque através dela eu posso trabalhar. Então, o que que você agradece e qual o motivo? Porque o motivo que move é a real motivação. E daí nós fizemos esse grupo, e depois tinha lá um grupo com 256 pessoas, né, que é um grupo cheio, e daí o pessoal ficava mandando os bastidores, e aí, vai ter mais coisa, vai ter mais coisa, vai ter mais coisa? E daí eu falei assim, vamos ver, vai ter sim, né? Mantém aí, Um mantém. parêntese, né? Entre uma meditação sentado na privada e o almoço, vou incluir mais uma coisa, mais ou menos Vai ter isso, uma né? coisa. Vou arrumar um tempo. E eu sempre tenho essa proposta, assim, que eu acredito que seja uma missão de vida, né, de servir. Dentro da minha escolha, da minha profissão, acredito que seja um reparo, uma proposta que eu fiz para reparar algumas arestas aí que ficou meio desalinhada no passado, né? Então, daí vim com a proposta de trabalhar com a saúde, de ajudar e tudo mais. E daí, dentro da minha jornada de vida, eu acredito muito e gosto muito dessa coisa de servir, de querer ajudar, de querer contribuir, né? Faz parte da minha missão. E daí eu falei, então, vamos lá. E daí foi onde o grupo lá manteve, e daí eu falei, vou falar uma manhã mágica. Coloquei o nome do grupo de Manhã Mágica e todo dia, durante a semana, eu compartilho uma mensagem por volta das 6 horas, né? Bem curtinha, para que é o quê? É isso que também tem essa proposta que a gente está falando um pouquinho hoje, do simples. Porque se eu compartilhar um texto gigante, uma mensagem de uma página, se eu gravar um texto áudio, talvez a pessoa não tenha tempo entre o almoço, o sentar na privada para meditar, né? Que é o meu caso. Então, a manhã mágica, ela primeiro serve para mim e depois se contribui com as pessoas, ok. Então é uma forma que eu compartilho uma mensagem simples, né, que eu preparo com muito amor, com muito carinho e coisas assim, né? Tá, se tiver escrito em algum livro, ou se eu já vi, ou se alguém já viu, ou já viu de uma forma um pouco mais enriquecida, mas é esse simples, né, que me faz assim, olhar, deixa eu colocar em prática esse exercício. Então eu compartilho uma mensagem, às vezes quando não vai a mensagem é porque eu estou de folga durante a semana, mas eu compartilho aí quando eu estou ou saindo de casa, ou quando já cheguei no trabalho, ou quando estou antes de ligar o carro, né? Eu falo, vou colocar essa mensagem aqui e coloco lá para compartilhar. Então é uma proposta. Muitas pessoas acabam compartilhando, né, no privado, falando assim, isso realmente faz muito sentido, obrigado por compartilhar. Então acho que é um pouquinho essa a ideia, tá? De conseguir colocar em prática ao longo do dia aquela proposta, aquele exercício. E muito se fala assim, né, do momento presente, do aqui e agora, aproveitar o dia como uma oportunidade, olhar os sentimentos que às vezes precisa ser reparado,
né? Olhar algumas arestas, alguma coisa que possa ser olhado e fazer sentido, e mudar, e transformar, e contribuir significativamente. É bem interessante porque, né, Rodrigo, as pessoas vêm e falam assim: Nossa, mas para você é fácil, né? Porque a sua vida não é mais ou menos assim. Igual do ontem, acho que foi ontem, uma pessoa aí me passou, ela falou: Nossa, não sei onde vocês arrumam tempo, porque eu tô aqui, lava a roupa, passa a roupa, cuida de neto e faz um monte de, né? E não tenho tempo para essas coisas, tal. Tipo assim, nossa, para você, né, é fácil. Então, para você deve ser fácil, né? Fazer tudo isso, assim, tem tempo sobrando e deve ficar na rede o tempo todo, né? Porque fica postando Manhã Mágica, É, né? No grupo do Zap, faz pensando, meditação. né, pensando em escrever um É, texto, né, achando sim. um horário para fazer uma respiração. É, o mundo pegando fogo e você fazendo meditação, né? Então, é mais fácil para você, é isso, do que para as outras pessoas? Não, eu acredito assim, na verdade, para mim não seria fácil. Seria uma desculpa que até eu mesmo aceitaria minha desculpa se eu falasse assim: "Ah, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho Você ia tempo te para mandar convencer, mensagem né? para ninguém". Eu ia me convencer porque eu ia ser tão ardiloso, né? Que eu ia falar assim: "Olha, eu daí eu ia me colocar no papel de vítima, né? Daí, mas eu acordo 5 horas, 5h40, né? Tô saindo de casa. Hoje estou saindo um pouquinho mais tarde porque está menos trânsito, então se saio 6 horas, né? Saio de casa 6 horas, entro num trabalho às 7, saio 1h15, daí faço a transição para o outro que já tem que estar 2 horas almoçado, né? Daí entro 2 horas e saio 8 horas da noite. E daí chego em casa dentro da normalidade 9h30 da noite, durante a semana, de segunda a sexta, né? Então sábado e domingo estou livre. E daí, E só nove e de meia da contar noite você. Então, mas só um parênteses: 9h30 da noite você chega em casa, está tudo pronto, você não precisa fazer nada, é isso, né? não, preciso fazer normal. Que nem Então, agora as mas coisas precisa estão contar essa fechadas. história, precisa contar essa É, história, né? daí chega 9h30 da noite, daí precisa preparar a comidinha para levar a marmita, porque daí acredito no processo, né, de uma comida feita por mim, né? Tem aquilo que eu coloco, aquele carinho, porque hoje os restaurantes estão fechados, né? A minha opção, quando eu almoço fora, é self-service, porque é rápido, né? Então, eu chego, sirvo, como e vou para o outro trabalho. Vou começar, daí sento lá, faço uma respiração, leio uma mensagem, né? Ou reforço a questão da manhã mágica. E daí então tem outras coisas. Fora ainda que chega esse horário, né? E daí fala assim, vou fazer uma proposta de um estudo, uma reflexão, né, uma análise, né? Então, eu mesmo, se eu fosse falar para uma pessoa assim, não tem como fazer meditação, eu mesmo já ficaria cansado de falar, olha, você está isento, você não precisa meditar, você não precisa colocar nada para ninguém, porque sua parte já está feita, né? Então, eu acredito que assim, o desafio, e que eu aceito com muita amorosidade, é assim, conseguir colocar em prática diante disso. Eu agora, nessa quarentena, diante de toda essa rotina minha, eu fiz uma proposta de resgatar um estudo que eu tinha começado em 2013, que foi conhecer um pouquinho mais o lado arquetípico do tarô de Aleister Crowley. E daí são 78 cartas, né? Tem o arcano menor, tem o arcano maior, as cartas da corte e tudo mais. Daí, como proposta, isso foi numa conversa, né, com um amigo, e daí eu falei assim, nossa, vou resgatar isso. Né? Deu aquele relance, falei, vou Já que eu resgatar não isso. tenho nada para fazer mesmo, tô com Já um que eu não tempo tenho nada para super fazer nessa tranquilo, é. quarentena, né? Eu vou estudar essas cartas.
E daí fiz uma proposta de resgatar isso e comecei no dia 1º de abril, né, que é uma data que é, né, o dia da mentira, toda essa mudança de que era o primeiro dia do ano, mas daí não era mais, né? Antigamente tem toda uma história por trás disso. E daí comecei a estudar a carta zero, que é a carta do louco, que tem a ver que é o dia do louco, é o 1º de abril. E daí comecei, e a partir daí venho vindo assim. E hoje, daí tava assim um vendaval aqui em Taboão da Serra, acho que em São Paulo todo, né? Sim. E passei o dia todo ouvindo aqui o som do vento, o som do vento, o som do vento, o som do vento. E daí depois eu peguei e falei assim, vamos fazer o estudo. E daí eu sentei junto com o Rogério, que a gente está fazendo juntos, e falei assim, vamos estudar as cartas? Vamos, enquanto eu aguardo esse movimento para começar a live, né, com a Eva. E daí a gente estava terminando a carta da corte de espada, né? Então, que é o cavaleiro de espada, a rainha de espada, o príncipe de espada e a princesa de espada. E espada é o elemento ar. E daí todos eles eram assim. É a rainha, né, dos ventos, né? É o príncipe dos ventos. E assim, e daí foi. E ouvindo o som do vento. Eu até falei assim, eu acredito que o som do vento ele vai atrapalhar talvez a live, porque a porta, se assim, uma gretinha chega a urvar, né? Aqui. E daí eu falei assim, tá. E daí entendi essa questão assim do vento. Eu falei, é a carta deles, né? Nesse momento. Eles estão manifestando esse vento, esse ar. E daí fala um pouco desse movimento, dessa ou da agressividade, né? Dessa agilidade para estar de um lugar para o outro, esse movimento. Então, eu acho que faz assim, é um movimento de estou dentro desse estudo, né, dentro desse tempo, revendo essa questão, associo com a proposta do dia, né, porque eu acho que é realmente dar significado, reverenciar isso. Né, hoje, na hora do almoço, e daí eu agradeci a esse vento, que esse vento traga novas energias, novos fluidos, né, para todos nós, e o que, que a gente pode aprender com esse vento. Então eu E vejo muito isso também, assim. só um parênteses, a lua nova, né? É de Gêmeos, que é ar. Só Aham. complementando, que começou Entrou ontem. no dia 22 ontem, né? É. Então eu acho que assim é observar isso e achar tempo, né, para fazer o que você realmente acredita, colocar em prática aquilo que você já estudou, né? Eu não sei se faz sentido para quem está ouvindo isso ou para quem vai ouvir, né? Mas para mim faz muito sentido. Eu ter assim esse convite amoroso para falar assim, eu aceito colocar em prática isso. Eu aceito nesse momento diante de tudo isso estudar um pouquinho sobre essas cartas para ver o que, que eu posso aprender com o arquétipo, com a mensagem que ela quer trazer. E eu acabo aprendendo muito, né? Muito mágico, como eu falei do começo, né? Eu acho que é isso. Então vai de encontro esse mágico para mim, a manhã mágica começa de manhã, né? Eu estar vivo, eu poder agradecer. Então é esse movimento assim. Então, sou muito feliz, muito grato. Que legal, Rodrigo. Obrigada. Tem muita gente aqui, né, dizendo que as Rodriguetes e os Rodriguetes, né, fãs de você. Ah, E eu eu tô também vendo sou sua aqui. fã, você sabe disso, né? Aprendo muito com você, te admiro muito. É fã-clube do Rogério em peso aqui, ó, que legal. Então é isso, né? E como é rico esse contato com você, né? Como é rico compartilhar e poder saber. Que a gente ouve falar, por exemplo, conhece o Rodrigo, sabe, mas assim, o que que tá rolando de verdade, né? O que que tá, enfim, nesse momento, né? Porque às vezes fica assim as fotos, né, postadas
nesses canais, então são momentos, tá, sempre de felicidade, sempre alegre, mas assim, o que tem por trás dos bastidores, né? Porque às vezes cria até uma certa ansiedade, porque assim, como que para aquela pessoa a coisa desenrola desse jeito, e para mim eu preciso fazer meditação, eu preciso estudar, eu preciso respirar, ir para o momento presente, né? E não é tão simples assim. E aí é super Aham, bacana ouvir você, Rodrigues, você falar, né, sobre isso, porque daí dá para perceber que nós somos pessoas comuns, né, simples, especiais, seres infinitos, não somos um diferente do outro, somos uhum, todos um, né, aliás, mas existe em nós, né, e eu percebo, essa escolha, né? Eu escolho como eu quero. Eu, não é a uhum. realidade que define a minha vida, mas é o meu ponto de vista que define como que vai ser a minha realidade. Então, a segunda-feira, ela pode ser uma segunda-feira de um tipo, né, dependendo da escolha, e do outro tipo, se for uma outra escolha. Então, o que você está me Aham. trazendo aqui, né, é que nós temos esse poder de escolha perante qualquer situação, né? A É. escolha, como que ela ressoa para você? Como que vibra aí no seu corpo, no seu coração, quando ouve isso? Eu Não, sei que não é novidade, mas eu estou falando desse aham. campo que a gente está agora. Não, eu acredito que assim, o tempo todo, né, a vida é realmente uma escolha, né? Tem aquela coisa do jargão que já é batido, né, para muitos, né, do autoconhecimento, que é aquilo que simplesmente de observar. É, é uma escolha, como eu vejo esse copo? Ele está meio cheio ou está meio vazio? Então é uma escolha o tempo todo. Eu escolho diante desse caos, dessa turbulência, desse chacoalhão, dessa espremida, né, que a Terra está tendo. Eu escolho ver a vida que é uma vida legal, que é saudável, que é boa, ou não. Né? Eu vivo em São Paulo. São Paulo, para mim, é o quê? Né? É uma cidade boa, é uma cidade que tem pessoas muito legais, que tem pessoas solidárias, que o tempo todo está querendo ajudar, querendo incentivar, ou não. É uma questão de escolha. Eu olho aquilo que talvez ao longo do meu dia não deu certo, né? Uma falha que eu tive, um tropeção que me deram, um empurrão, ou eu olho assim, eu cheguei em casa depois de tudo isso, eu estou vitorioso, eu estou saudável, né? Talvez não foi aquilo que eu tinha programado, planejado, mas então eu acredito que o tempo todo a vida é uma escolha. E assim, diante de vários movimentos, né, que eu já fiz, eu escolho, sabe, reverenciar essa vida, celebrar a vida diária, porque eu só tenho hoje. Amanhã eu não sei. Se eu conseguir amanhã ou depois deixar um legado, pode contribuir, né, com outras pessoas, mas o que que eu estou fazendo agora? Qual a diferença que eu faço agora? Para mim, em primeiro lugar, para as pessoas que estão próximas, para a natureza, para aquilo que eu acredito. Então, eu acho que é um pouquinho disso. O tempo todo é escolha. Né? Dentro das escolhas, é uma chave mágica, né, que eu acredito que seja, é a gratidão, sabe? Daí eu escolho o tempo todo agradecer, agradecer, agradecer e destacar esses motivos. Então, é assim, trazer essa gratidão realmente como estilo de vida. Porque eu sou servidor público, né? Funcionário público. Dentro desse grupo de pessoas, existem muitas pessoas que assim estão é, acostumadas a reclamar do sistema, reclamar do salário, reclamar da vida, reclamar do marido, reclamar da esposa, reclamar do filho, reclamar do ônibus, reclamar, né, do transporte, enfim, reclamar, reclamar, reclamar e vira um hábito também. E daí as coisas acontecem na vida da pessoa e reverbera de acordo com aquilo que ela vibra, porque ela escolhe ver o lado ruim.
Então, para mim, o desafio dentro de tudo isso, dentro dessa turbulência, é assim, escolher agradecer, escolher ver o lado bom da vida, sabe? Escolher celebrar a vida, né? Hoje é dia de viver, hoje é dia de celebrar, hoje é dia de, sabe, aproveitar cada momento. Então, para mim é muito isso, assim, a escolha faz parte. Eu escolho agora tomar um Bacana. pouquinho da água, Tomar um copo de água. É, um copo não, né? Um gole de água. um gole de água. Então, e aí dentro dessa escolha, né, Rodrigo, eu vejo assim, que também o reconhecimento, né? Porque às vezes, se eu não reconheço como eu estou agora, né? O que está acontecendo na minha vida agora, eu não tenho um degrau sólido para dar o próximo passo. Então, eu posso até agradecer, mas eu não sei bem onde eu estou e eu posso me perder em não reconhecer e não manter isso, né? Então, me auto-perceber, né? Qual foi o caminho, aonde que eu estou, como você falou, às vezes o dia aconteceram coisas que eu Eva, não vejo como erro, mas eu vejo assim, nós estamos num eterno aprendizado, então vão acontecendo situações que são mais facilitadas e outras que acontecem sem ter uma pedrinha, um obstáculo, enfim. Então, esse reconhecimento para essa gratidão ser fundamentada mesmo, né? Ter um alicerce. E também eu vejo muito a permissão, porque às vezes eu até quero, fica no mental, ah, eu quero fazer meditação, eu quero fazer a oração, ah, o Rodrigo falou, eu quero, mas ser a permissão de me colocar nesse lugar, né? De recebimento e de contribuição. Faz sentido para você essa Faz permissão? sentido. Faz todo sentido, né? E de se permitir e às vezes ir por um caminho simples, né? É, e é muito mais simples. Quem assim tem a vontade, por exemplo, eu quero meditar, mas não consigo. Embora já conheceu algumas técnicas, mas é muito mais simples do que isso, né? Existe uma primeira etapa, segunda etapa, existe um desenvolvimento dentro de um estilo de meditação ou outra, mas é muito mais simples, né? Às vezes é realmente aquietar para que lançar suas perguntas, né, para o universo e depois ir aquietando para que o universo ele vai dar resposta e você esteja disponível para receber, né, aquela resposta, tá conectado com a resposta. Por exemplo, um exercício que eu gosto muito, que é um exercício simples, e que vários estudos assim da neurociência, da neuropsicologia vem trazendo e que era muito utilizado pelas escolas místicas iniciáticas, que é um exercício simples, qualquer pessoa pode fazer quando tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma que caminho que eu devo seguir, né, entre A e B, o que que eu faço, seja lá o que for. Eu tenho um dinheiro, quero fazer um investimento, eu invisto em A ou invisto em B, né? Amanhã eu preciso assinar aquele contrato. Assino ou não assino, né? E daí eu sempre falo assim, busca a resposta dentro. E é um exercício simples. Eu ensino para muitas pessoas, que é simplesmente realmente pegar um copo com água, pega um copo com água, cheio de água, e vai para o quarto a hora que for dormir e traz a pergunta no pensamento. Reformula a pergunta. Eu invisto em A ou invisto em B? Assino ou não assino aquele contrato? E reformula a pergunta, e reformula a pergunta. E fica com aquela pergunta, toma um gole d'água antes de dormir. E esquece. Dorme, faz sua prece, meditação, oração, seja o que for, né? Simplesmente dorme e esquece. No dia seguinte, quando você acordar, pega aquele copo d'água, você tomou só um gole, e toma o resto da água. Ou toma só mais um gole d'água. E se nem lembrar da pergunta, por que você está tomando aquele copo d'água, está tudo certo. Mas abra um espaço no seu dia para estar receptivo, porque a resposta daquela pergunta vai vir. Pode não vir num dia, pode não vir logo pela manhã, pode não vir à tarde, pode não vir à noite, pode vir no dia seguinte, mas a resposta vai vir. Então é esse movimento de estar presente
no momento presente, está receptivo para receber. Daí, às vezes, você está numa fila para entrar no supermercado, que hoje você vai no supermercado, né? Você precisa esperar a fila para autorizar você entrar. Às vezes, lá na fila, 1 metro de distância entre uma pessoa e outra, alguém vai falar ali alguma coisa que tem a ver com a sua pergunta, Pergunta. né? E a resposta vai vir. Ou é um outdoor que você lê, ou é uma música que você colocou ali, sintonizou lá no carro, e a música tem uma letra que está dando ali a deixa para a sua resposta, para a dúvida que você tinha, né? Então, é entrar em contato com esse movimento, realmente se permitir, né? Como você falou. E É, estar receptivo e aberto. o que eu percebo, Rodrigo, que esse caminho ele é muito simples. E às vezes, por ser tão simples, é que muitas vezes não se dá a devida atenção para ele. Porque é muito simples, né? É muito. É o natural, como você falou do copo d'água, você senta ali, eu tenho um jardim aqui na frente, senta ali, fica olhando a árvore e as folhas balançarem quando vem o vento. E elas não resistem, né? Elas acompanham a natureza só ali, se eu ficar um pouquinho olhando, respirando, né? E nem preciso pensar para respirar, porque é uma coisa natural. Vai criando um espaço, né, neurocerebral, onde vai cabendo nessa resposta. É algo assim muito simples e natural, né? Uhum. E então, às vezes é isso, às vezes é o tão simples e aqui falando um pouquinho agora, né, tudo isso que a gente conversou, dentro da constelação familiar, né, que você conhece, é o quê, né? Simplesmente parar, me colocar no lugar de pequeno, colocar os meus pais no lugar e os que vieram antes, e parar um pouco ali e só de repente fazer essa pergunta ou ficar, porque eles têm muito para nos dizer, porque nós estamos aqui para realizar o sonho deles, né, Rodrigo? Então Uhum. é para materializar aquilo que um dia eles começaram há muito tempo atrás, e nós somos realizadores desses sonhos. Então também, né? E que é coisa mais simples do que os que vieram antes de nós, e ninguém fala de estudo, mas a gente está falando aqui de uma sabedoria, né? Dos dons, Uhum. das habilidades. Então, às vezes a resposta ela tá muito mais perto do que a gente imagina, né? É verdade. Então, meu querido, tá quase terminando. Passa muito É, rápido, né? passar rápido, né? Eu quero falar mais um monte de coisa, Eu olha. sei, mas eu vou te chamar de Responder algumas novo. perguntas, né? Eu vou te chamar de novo, com certeza. Bom, E assim, eu quero te agradecer, óbvio, né? Sempre muito querido e disponível. E eu quero assim que você me conta como o projeto sabia disso, né? No simples e no dia a dia. Como que foi para você quando eu fiz o convite? Acho que foi antes de ontem, eu não me lembro, até hoje. O que aconteceu com o Rodrigo para vir aqui, olha. esse convite? Aham. Foi assim, né? Eu assisti o lançamento, achei muito legal a ideia, né? Porque você já vinha compartilhando algumas coisas com a gente, né? De conhecimento, principalmente de saúde, de olhar, né? Por um prisma diferente, né? Você sempre contribuiu assim, né? Com as pessoas. É muito legal, né, compartilhar dessa jornada com você. Né? Já fiz várias coisas com você, né, vários projetos, vários estudos, né, dividindo projetos juntos, né, muito mágico, né, também estar com você e ter essa oportunidade. E daí quando eu assisti, né, com o Davi, você falando lá, que eu vi o chamado, e daí participei, daí depois te elogiei, né, nos bastidores, parabenizei, e daí você fez o convite, né? E para mim, tenho assim, um dos desafios para mim também é a questão assim de trabalhar que o feito é melhor que perfeito. Então, várias pessoas do autoconhecimento hoje usa isso.
E quando eu vi pela primeira vez, isso foi muito certeiro no meu coração, como uma flecha, assim, sabe? Aquela, ai, caramba, pegou. Se bateu, pegou, é seu, né? Então era meu mesmo, assim. No sentido que eu tenho essa coisa de querer programar, organizar de forma muito sistemática, né? Eu acho que vem da minha própria formação. Eu gosto das coisas organizadas, estruturadas, então eu acredito que tem que ter um embasamento, tem que ter uma estrutura e tem que ser bom, né, para oferecer. E daí, até alguns professores falavam assim, mas o conhecimento que você tem, 5% do que você tem de conhecimento pode mudar a vida de muitas pessoas. Você pode contribuir significativamente, né, com a vida de muitas pessoas, com 5% do que você sabe. Mas ainda assim eu tenho que, vou fazer mais um curso antes disso, vou fazer outro. E daí eu quero também contribuir, por exemplo, com um curso, uma plataforma, alguma coisa, seja de autoconhecimento, de espiritualidade, né? Que eu acho que tem muito a ver com a minha proposta, esse estar presente. Então é a questão de meditação, de momento presente, de aqui e agora, de que é possível sim, né, meditar, respirar, fazer as coisas diante da turbulência, que eu sou a prova real, né, a prova viva disso. E daí, quando você falou e convidou, e daí eu até perguntei, eu falei assim, Eva, tem algumas perguntas, tem algum roteiro, como que é a entrevista, né? E daí você falou assim, não, eu até já, essa resposta eu já tinha, né? Até eu sei que você está rindo, né? Porque a Eva, para quem não conhece a Eva foca muito na questão assim, fecha isso aí, né? Para de buscar na internet, para de buscar no conceito, no dicionário, que a resposta está dentro. Né? Foi até uma jogada uma vez, um projeto, eu, você e a Natália, né? A gente Foi. teve um questionamento, uma dúvida, e daí a gente começou a buscar, e daí a Eva falou, fecha isso aí, a resposta está dentro. E realmente a resposta está dentro. Então, daí eu realmente, assim, eu desencanei, fiz as minhas coisas, vivi meu dia de cada vez, né, fazendo os meus estudos, e daí eu tô aqui hoje fazendo esse bate-papo, né, essa conversa, compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha experiência, e falaria aqui mais 1 hora, 2 horas, Que responderia delícia, mas perguntas. eu vou te convidar É muita, novamente. E é assim, muita é muito gratidão. interessante porque é se permitir viver essa vulnerabilidade, né, Rodrigo? Chega e É, não sei no que vai dar, né? Sem ter nenhum é, controle. E a intenção do Sabia Disso é isso, realmente. É assim, eu o que você tem achei. de mais precioso, né? Tirando todas as máscaras e os porquês, né? E Uhum. simplesmente se mostrar. E eu, enfim. Então agora Eu você já queria. sabe, né, que esse vulnerável seu é muito lindo, muito gracioso, muito É. milagroso e tem muito a contribuir. Muito Que obrigada. bom. Gratidão, quero te agradecer, né? Agradecer as pessoas que estão presentes, quem ainda vai ouvir esse vídeo, né? Um pouquinho da minha história, é uma pincelada. Teve gente que falava, perguntou assim: você vai falar sobre o processo com ayahuasca, com Daime, das suas escolas de autoajuda? Você vai falar sobre o PNL? Eu falei, não sei se eu vou falar nada disso, vai depender como que vai ser conduzido, né? Pois Então, é. mas quero te agradecer, né, pelos inúmeros quilômetros que já caminhei com você. É muito bom caminhar com você. Eu estou quase te alcançando na idade, lembra? Ó, Já entrou no já, Zenta, né? já entrei no Zenta, né? Muito Nós legal. vamos cair